Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe, um ótimo fim de tarde, um maravilhoso início de noite, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje, quinta-feira, estamos aqui na viração do dia, mais uma vez, às 18 horas, para poder ter o privilégio de estudar juntos a palavra de Deus, saber daquilo que Deus quer de nós, conhecer a vontade dEle, né? E através disso, praticarmos essa palavra. Muito mais do que estudarmos, muito mais do que entendermos, nós precisamos praticar essa palavra. Então, meus irmãos, eu quero desde já trazer hoje para você um texto-chave, um versículo, na verdade, um versículo-chave que vai nortear, né, você e a mim em todo o livro do profeta Daniel. Por que isso? Porque através desse versículo você vai entender toda a dinâmica, né, do livro, toda a dinâmica dessa história, toda a dinâmica daquilo que Deus quer falar aos nossos corações através desse livro do profeta Daniel. Bom, o versículo 8, ele vai falar de uma decisão, ele vai falar do comportamento, né, de Daniel. Ele vai falar que Daniel ele toma ali uma decisão firme, tá? Mas também Daniel, ele consegue conversar, ele consegue ter ali sabedoria para mesmo na firmeza das suas decisões, ele conseguir chegar ao seu objetivo. E nós vamos entender, eu vou pedir para você guardar algumas palavras para que a gente entenda que não há contradição no comportamento, não há contradição na forma dele agir, mas que o Daniel aqui não está sendo uma espécie de político, ele não está fazendo política, mas ele está ali tendo sabedoria para que ele tenha uma vida ali, uma longa vida, uma vida com os propósitos de Deus, né? Olhando para Deus como alvo. E é interessante, queridos, que nós não podemos esquecer que eles estavam agora como escravos. Lembra que quando a Babilônia vai lá, sitia Judá, né, conquista Judá, pega algumas daquelas pessoas e levam, né, para o palácio para poder crescer ali, comer das iguarias do rei, como falamos ontem, beber do vinho, do melhor vinho que o rei podia ter, para se fortalecer, para servir ao rei no palácio. Depois de 3 anos se alimentando, depois de 3 anos ali tendo sendo bem tratado, vamos dizer assim, né? O mundo vai tentar fazer isso com a gente, ele vai fingir que está nos tratando bem para que nós achemos que o mundo é bom, para que nós achemos que ele nos trata bem, para que nós achemos que ele ama, né, as nossas vidas. Na verdade, não. Na verdade, o mundo quer nos corromper, o mundo quer realmente mudar a nossa identidade e é isso que nós não podemos permitir. Por isso, nós precisamos ser como Daniel. Eu quero ler o texto. Nós vamos ler esse versículo, hoje iremos falar apenas sobre esse versículo, depois vamos orar pedindo a iluminação de Deus, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento espiritual. Então deixa Deus ministrar no seu coração através dessa palavra hoje. Vamos orar? Senhor, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que temos de poder aprender do Senhor, conhecer a Tua vontade e principalmente praticarmos, Pai, a Tua palavra. Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para nos dar o entendimento daquilo que o Senhor deseja falar conosco através desse texto. E assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus, desde já, agradecidos. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, vamos ler o texto? Está escrito assim no versículo 8. Resolveu Daniel firmemente, olha só, firmemente, grava essa palavra, essa expressão, não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos, guarda também essa expressão, né, esse verbo pediu, né, ele pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse, que não lhe permitisse, guarda também essa palavra também, não contaminar-se. Olha que texto precioso, irmãos. Olha que expressões, olha que coisa linda. Primeiro que a decisão de Daniel, ela foi uma decisão firme. Ela foi uma decisão que não tinha volta. Ela foi uma decisão que ele decidiu firmemente, como está escrito aqui, olha. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem do vinho que o rei bebia. O que a palavra quer falar conosco aqui nesse momento? É que assim, existem coisas que nós precisamos tomar decisões, né?
Por exemplo, se existe um pecado que nós temos, pecados encobertos, pecados que só você e Deus conhecem, né? Na sua vida, na minha vida e na sua vida, irmãos, nós precisamos tomar uma decisão firme, nós precisamos resolver firmemente a nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão firme, uma decisão, sabe, realmente que não faça a gente voltar à prática daquele pecado. Então, meus irmãos, olha, Daniel, ele decide firmemente não contaminar-se com as finas iguarias. É importante dizer que as finas iguarias e o vinho que eles iriam beber, a própria palavra diz, né? As iguarias finas, isso traz realmente nobreza, isso traz, principalmente para aquele tempo, que era um tempo onde o reinado se estabelecia, né, por toda aquela região, por todo aquele povo. Então nós estamos falando de iguarias nobres, finas, né, que eram servidas apenas ao rei. E eles foi oferecidos a eles aquilo que o rei comia, aquilo que o rei bebia, aquilo que havia de melhor, né, na despensa do rei. Porém, nem tudo que aquilo que o mundo tem para te oferecer, que possa parecer de melhor para o mundo, isso não pode, né, de maneira nenhuma, ser alvo da nossa adoração, ser alvo da nossa idolatria, ser alvo do nosso desejo. Porque isso realmente pode nos contaminar, né? E ele fala, olha, eu não vou me contaminar. Ele toma essa decisão. Mas olha agora a forma que Daniel vai se dirigir ao chefe dos eunucos. Ele vai pedir. Ou seja, ele como escravo, ele sabe a sua condição ali. Então ali ele como escravo, ele vai, com todo cuidado, ele vai pedir ao eunuco, né? Ao eunuco que não permita, olha só, não permita que eu me contamine. Ele coloca agora nas mãos do eunuco, né, do chefe dos eunucos, a responsabilidade, né, de não permitir que eles se contaminem. Observa que, quando você é de Deus, a Bíblia vai dizer que nada acontece sem que haja permissão de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore se não há permissão de Deus. Então, Deus, ele te coloca em lugares onde ele vai fazer com que aquelas pessoas que são contra você, aquelas pessoas que te escravizam, por exemplo, elas possam, a partir daquele momento, ajudarem a você a não se contaminar. Basta você saber se comportar como um servo do Senhor. E ele ali, quando ele toma a decisão, ninguém ia fazer ele se contaminar. Porém, ele, sabendo da condição dele, ele vai até o chefe dos eunucos e conversa com ele. Ele pede, olha só, ele pede e ele fala assim, olha, não permita que eu me contamine, né? Não permita que eu me contamine. Autoridade. Autoridade. Essa é a palavra-chave desse texto. Ele teve autoridade quando ele decidiu firmemente não se contaminar. E ele teve autoridade quando mesmo pedindo, porque, queridos, as pessoas acham que autoridade e humildade não caminham na mesma estrada. Elas caminham juntos. Não significa que ser humilde é perder a autoridade. Não, jamais, até porque ele daqui está se dirigindo ao chefe dos eunucos na autoridade de Deus. Da mesma autoridade que Davi teve quando venceu Golias. Ele vai ali na autoridade do Senhor para vencer aquele homem. Ele fala, olha, você vem, né, com a força da espada, com a força do escudo. Agora, eu venho em nome do Deus dos exércitos. Eu venho na autoridade do Deus dos exércitos. Ali existia um confronto. Então, é lógico que Davi não ia chegar e ia pedir, olha, eu posso vencer essa luta para mostrar quem é Deus e que Deus está comigo? Não, jamais ele faria isso, né? Nós estamos ali diante de uma situação totalmente diferente. Agora, Daniel, ele chega com toda a humildade, pedindo ao chefe dos eunucos para que ele não permitisse que ele fosse contaminado com as iguarias finas, nobres do reinado, né? Da realeza, com o vinho nobre da realeza. Não, mas ele queria, naquele momento, mostrar que ele estava indo na autoridade do Senhor, autoridade do Deus que ele servia, para, mesmo pedindo, fazer com que aquele eunuco o respondesse, fazendo com que aquele chefe dos eunucos
se embaraçasse com aquele pedido, porque ele sabia que quem estava fazendo aquele pedido não era o próprio Daniel, mas o Senhor, através da vida do Daniel. Se permita ser usado pelo Senhor, se permita ser boca do Senhor, se permita se revestir da autoridade do Senhor para tomar decisões firmes na sua vida, decisões contra você mesmo, contra a tua carne, contra os seus desejos, contra a tua vontade, para que a partir daí você tenha também autoridade para vencer as coisas desse mundo que possam te contaminar. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, no 5º dia, onde estaremos juntos aqui nesse estudo bíblico falando sobre o livro de Daniel. Fica na paz e até amanhã.